Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e a gente está gravando esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre dois assuntos. Uma polêmica envolvendo o Marcelo ainda no jogo de sábado de Fluminense e Vitória, então fica até falando desse vídeo para você entender tudo sobre essa polêmica e também falar sobre um tema que eu não consegui falar antes, é a possível contratação do atacante Pita e do meia Soteldo, que foi muito falado na semana passada no Fluminense e eu vou estar falando um pouquinho sobre os dois nesse vídeo. Mas antes de mais nada, queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, do nosso conteúdo, compartilha nos grupos tricolores, compartilha com os amigos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Vamos começar falando sobre o assunto que surgiu mais no final da semana passada, na quinta e sexta-feira, sobre o Fluminense ter um interesse no Pita, atacante paraguaio, que joga no Cuiabá, Cuiabá que praticamente rebaixado, Cuiabá que entra em campo hoje contra o Corinthians, e caso de derrota fica muito difícil, já está muito difícil, né? Uma recuperação, mas aí fica praticamente impossível uma recuperação. Então, o Fluminense parece que fez contatos pelo jogador. O que isso me chama a atenção para a gente poder falar desse caso? O Fluminense hoje conta no elenco, que também vai estar no ano que vem, com 4 opções de ataque. São elas: John Kennedy, que não vem sendo relacionado, eu não entendo porquê, a gente não sabe o motivo, se é por questão técnica, se tem algum problema físico, mas é que tudo indica como não tem uma comunicação de problema físico e não está sendo relacionado por questões técnicas. Temos o Germancano, que ficou muito tempo parado. Temos o Cauã Elias, que é o nosso centroavante titular, que fez 8 gols na temporada, mas provavelmente vai sair ano que vem. Tem muitas sondagens de futebol europeu para ele. E temos o Lelê, que está machucado. E temos o João Neto também da base. O João Neto ele veio para o Fluminense falando de uma negociação com o Porto e tal, e não teve essa negociação com o Porto concretizada, e ele fica jogando no time sub-23. Acho até que o Fluminense trouxe ele mais de perto para poder olhar. Ele volta no momento que o Cano estava machucado. A gente não tinha nenhuma opção de atacante reserva, às vezes até que o estava jogando com o Renato Augusto, centroavante reserva. Então acho que por isso que trouxeram o João Neto de volta. O John Kennedy, igual a gente fala, é uma incógnita. Ano passado ele foi muito importante, esse ano ele jogou pouquíssimas vezes e todas as vezes que entrou foi mal, não fez gols. O Germancano tem 7 gols na temporada, se eu não me engano, não vem jogando bem, por muito problema físico, né? Não conseguiu jogar muito essa temporada, então também fica uma incógnita para o ano que vem. O Germancano, que em 2023 foi uma temporada espetacular, meteu mais de 40 gols, só que a gente tem que entender, 2025 ele vai ser 2 anos mais velho. Será que as condições físicas vão permitir que ele jogue bastante? Ou será que ele seria um reserva de luxo para você ter um centroavante titular? Então a gente fica nessa dúvida do Germancano. Como que ele vai estar para o ano que vem fisicamente? Se vai conseguir recuperar a forma técnica? Se ele se recuperar física e tecnicamente, mesmo que ele não jogue o número de partidas que ele jogou em 2023, joga metade, eu acho que ele vai ter um bom número de gols. Mas a gente fica essa questão para o ano que vem, será que vai ou não? E temos o Cauã Elias, que é um jogador que tem 8 gols na temporada, mas provavelmente vai deixar o Fluminense. E o Lelê ficou inteiro machucado, teve uma ruptura do ligamento cruzado, vai voltar no que vem. O Lelê, que em 2023 ele foi muito bem no Campeonato Carioca, pelo Volta Redonda ainda. No Brasileiro não foi bem. Começo do Campeonato Carioca de 2024 foi muito bem, depois se machucou. Então é uma incógnita. Então o que a gente pega? Os 4 centroavantes que a gente tem hoje no elenco são incógnitas, né? John Kennedy, Lelê, Cauã Elias, que a gente não sabe se fica ou não, e Germancano. E por que eu quero falar que são 4 incógnitas? Você trazer o Pita é mais uma incógnita. A gente não sabe o que o Pita vai conseguir render. O Pita jogou em times como Juventude e Cuiabá, times que brigam por rebaixamento, e ele entregou gols. Entregou gols em times que não estão no mesmo nível do Fluminense. Basta saber também o que o Fluminense quer brigar no que vem. Quer brigar por títulos? Quer brigar por G4? O Pita seria o cara que chegaria para vestir essa camisa 9, não seria uma incógnita, ou ele seria um cara para ser a sombra do nosso camisa 9? Só que é isso que a gente fala, a gente tem 4 centroavantes hoje com o contrato para o ano que vem, e os 4 são incógnitas. A gente não sabe até que ponto esses caras vão conseguir jogar e ser o cara que inspira confiança no camisa 9. E o Pita também não vai passar essa confiança, o Pita seria mais um cara para compor elenco. Então a gente não sabe realmente se ele vir, até que ponto ele seria realmente esse 9 que assumiria toda a responsabilidade. Um cara para compor elenco acho que seria ideal, mas a gente ficaria com 5 incógnitas, né? E não saberíamos como que realmente seria o nosso 9 titular para o ano que vem. Claro, eu acho muito que o Cauã Elias deve deixar o Fluminense em janeiro já, tá? Eu acho que, com esse movimento do mercado, no máximo, julho, o Cauã Elias deixa o Fluminense. E também foi falar de Soteldo. Soteldo é um jogador do Santos, né, emprestado para o Grêmio. Então fica essa especulação do Soteldo. Soteldo volta e meio especulado no Fluminense. É mais um jogador também que seria um jogador bom ali, né? Poderia ter ocupado uma faixa do campo jogando como um ponta.
mas também não vai ser o cara que vai chegar para ser a solução dos nossos problemas. Vai ser mais um bom jogador ali, mas não seria um cara igual o John Arias, por exemplo, que é um cara que a gente sabe que vai entregar, que é um cara que vai resolver. O John Arias, que é o nosso artilheiro na temporada, junto com o Paulo Henrique Ganso e Fábio, são os principais jogadores nessa nossa briga contra o rebaixamento, né? Então, é mais um que chegaria para compor elenco, mas não compor elenco e jogar. Acho que o Soteldo jogaria também, né? Mas o Pita eu acho que chega mais para compor elenco do que o Soteldo. O Soteldo acho que chegaria para jogar, mas aí já começa também a especular, né? Mas o certo é uma coisa, o Fluminense tem que chega aos 45 pontos. Aí depois começa a pensar no ano que vem, a gente começa a especular jogadores aqui, mas eu precisava dessa pincelada sobre o Pita e Soteldo. E a polêmica do Marcelo, né? Uma das coisas que muitos torcedores tricolores ficaram na bronca com o Marcelo foi que a jornalista da Globo, do Premier, falou na transmissão que o Marcelo procurou ela para perguntar quanto que estava Real Madrid e Barcelona. No sábado, né, teve o El Clássico, o Real Madrid e Barcelona, jogou no Santiago Bernabéu, na casa do Real Madrid, e o jogo começou às 4 horas. Então o Marcelo, em metade do primeiro, mais pro final do primeiro tempo, perguntou se ela poderia falar quanto que estava o jogo. E isso não pegou muito bem parte da torcida tricolor, que não gostou, né, do jogador, tá preocupado lá com a questão do Real Madrid. Lembrando, o Marcelo que jogou muitos anos no Real Madrid, ganhou 6 Champions com o Real Madrid, e é muito ligado ainda ao Real Madrid, o filho dele joga lá. Claro, quando a gente perde, tudo acaba tendo uma proporção maior, mas realmente não pegou legal. Eu não sei se o Marcelo não imaginou que talvez o repórter não fosse falar isso no ar e tal, mas não ficou uma situação muito legal, muito confortável, ainda mais com a nossa derrota do Marcelo ter procurado um jornalista para saber quando que estava o clássico, ao invés de focar única e exclusivamente no jogo do Fluminense. Mas tomara que isso não venha afetar em nada, né? Tomara que sirva apenas como aprendizado para evitarmos polêmicas futuras, mas eu tinha que deixar esse registro aqui também. E pedir sua ajuda mais uma vez. Se você não é inscrito no Falando de Flu, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilhe com os grupos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores, ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos. E hoje, à noite, tem a nossa live posse de bola. Saudações tricolores e até a próxima.